Teacher, seja bem-vindo para mais uma live de aquecimento em preparação para a semana do Teacher 10 em 30, que vai acontecer agora nos dias 11, 13 e 14 de agosto. A semana do Teacher 10 em 30 vai ser uma semana onde a gente vai te ajudar a dar os primeiros passos para ganhar mais de 10 mil reais por mês, trabalhando 30 horas semanais ou menos, do conforto da sua casa, dando aulas particulares de casa, tá certo, Teacher? E na aula de hoje, nessa aula de aquecimento, nós vamos falar como que você pode não ter que ser um grande vendedor de inglês, mas sim ter alunos pedindo para ser o seu aluno, pedindo para fazer aula com você. Como que a gente pode atrair alunos que queiram comprar a sua aula particular sem ter que ser tanto vendedor chato que fica insistindo e tudo mais. Existem técnicas e estratégias para que isso aconteça de uma forma muito mais natural. Tá certo, teacher? E nos próximos minutos eu vou passar então o passo a passo para que isso aconteça. O primeiro passo, o primeiro ponto então para você, teacher, conseguir os seus primeiros alunos particulares, ou então aumentar o número de alunos particulares que você já tem, sem se tornar um vendedor chato, sem ter que ficar aí insistindo para as pessoas, implorando para as pessoas fazerem aula com você, você tem que, primeiro ponto, é aumentar a percepção de autoridade que você tem sobre elas, tá certo? E quando eu falo autoridade, teacher, muitos professores por aí acham que a autoridade é diploma. Olha aqui, meu diploma, eu tenho esse diploma, eu fiz essa pós-graduação, eu fiz isso. E isso tem um pouco de autoridade? Tem. Mas para a maioria das pessoas que querem aprender inglês, esse é o de menos. Eu sei que às vezes para nós, teachers, isso pode ser quase ofensivo. Como assim? Minhas pós-graduações, todas as minhas formações, todos os meus diplomas não contam para minha autoridade? Eu vou te falar, sendo bem sincero, conta muito mais internamente entre nós do que para os alunos. Tanto é que eu atingi o nível dos 10 em 30, eu ganhei mais de 10 mil reais dando 30 horas semanais ou menos, sem praticamente nenhuma formação reconhecida aí no mercado de aulas de inglês. Eu fiz algumas formações privadas, que nem certificações tinham no final, para poder aprender técnicas de ensino, e isso foi o suficiente para eu encantar o meu aluno. Mas ele estava nem aí. Eu estava fazendo engenharia de computação, nem fiz letras. Meus alunos me amavam, eles queriam ter aula comigo, eles tinham uma percepção de autoridade altíssima em relação às minhas aulas, mesmo eu não tendo os principais diplomas que os teachers têm no mercado. Então, teacher, a primeira coisa que você tem que fazer para o aluno querer fechar com você é entender que a autoridade não é igual ao diploma. A autoridade é igual a resolver problemas, resolver dor. O aluno ele não quer alguém que foi pós-graduado ou que é mestrando, doutorando de linguística, não sei das quantas. O que ele quer é passar na entrevista. O que ele quer é entrar numa reunião e conseguir performar bem. O que ele quer é a promoção de emprego dele. Então, o que o professor tem que aprender? Ele tem que aprender a resolver esses problemas e demonstrar para o aluno como que você resolve esses problemas. Então, teacher, você pode fazer isso de algumas maneiras, de algumas formas, ok? Uma delas é através de depoimentos de alunos que atingiram bons resultados com o seu ensino. Eu tenho a história desse aluno aqui que hoje está morando lá fora. Eu tenho esse aluno que ganhava X, está ganhando 2X por causa do inglês. Eu tenho esse outro aluno aqui que já tinha estudado 20 anos de inglês em várias escolas, nunca aprendeu e comigo em 6 meses destravou. Então, histórias vão trazer muito mais autoridade. Resultado traz muito mais autoridade do que um pedaço de papel, do que um diploma. Então essa é a primeira chavinha que você tem que virar. Quando o aluno ele tem essa percepção que você é um resolvedor de problema, vai ser muito mais fácil ele vir pedir para se tornar seu aluno do que você ter que ficar insistindo e ficar falando, não, mas vamos lá, olha aqui minha hora, eu vou baixar meu preço. Nada disso. Ou ficar aquele vendedor chato, vamos, você não precisa de inglês, você não falou que precisava, você não está querendo, vamos fechar hoje, fecha, ó, eu te dou esse brinde aqui, ó, e acaba ficando um pouco chato, tá certo? Esse é o primeiro ponto. É como que você demonstra para o aluno que você é o resolvedor do problema, daquele problema que o aluno está tendo. Ponto 2, um outro formato de autoridade que você pode trazer de uma maneira muito natural é através da sua história, de como que você aprendeu inglês e o quanto que você se conecta com ele. Então, uma maneira natural de você ter uma percepção de autoridade e o aluno querer comprar de você sem nem te conhecer direito, sem você ter que ficar insistindo, quando você conta essa história, você fala, eu sei como você se sente, eu já me senti assim, eu já estudei em várias escolas e não tive resultado, eu tentei fazer X, Y, Z e não tive resultado. E se tudo que você tentou era o que o aluno também tentou, então, no meu caso, eu estudei numa escola dessas tradicionais durante 4 anos e não tive resultado na minha adolescência.
Eu falo, ó, eu sei o que é estudar numa escola, ir bem nas provas e não conseguir falar. Meu aluno fala, nossa, eu também. Pronto, me conectei com ele. Ele já vai tender a querer fazer aula comigo, mesmo que ele não saiba o porquê, mas ele já está com essa sensação interna. Então eu não tenho que no final ser um vendedor chato, porque na história eu pude me conectar. Falei, eu sei onde você está, eu já estive aí. No meu caso foi até um pouco pior que o seu, porque meu pai era professor de inglês. E nem assim meu pai conseguiu me fazer destravar de inglês. Eu só fui destravar com a metodologia XYZ, que se você fizer também tenho certeza que você vai destravar. Então quando você se conecta, quando o aluno se vê em você, ele vai falar, esse me entende, ele sabe a minha dor, ele já passou por que eu passei, ele vai me ajudar com muito mais facilidade. Quando isso acontece, a gente chama, né, no marketing vendas de rapport. Quando o rapport acontece, você está conectado com aquele prospecto, a chance dele se tornar seu aluno, dele pedir para ser seu aluno, aumenta muito. Eu, na minha jornada ali, chegando nos 10 em 30, chegando nos 10 mil reais por mês em menos de 30 horas semanais, eu tive múltiplas pessoas que pediam para fazer aula comigo no momento em que eu contava a minha história. Eu nem tinha passado como que as aulas se dariam, como que era o material, como que era o meu preço, eu não tinha falado nada disso. O aluno já falou, Gabriel, você é meu professor, não quero nem saber, você vai ser meu professor, como que a gente faz, como é que a gente começa, quanto que eu pago, como é que faz o pagamento, meio na brincadeira, dando risada, né? Mas a pessoa já estava comprada. Eu não tinha nem falado de preço, não estava nem tentando vender para ela, você estava assim, vamos conhecer? Eu estava ali na aula demonstrativa, vamos conhecer? E aí a pessoa se apresentou. Quando eu fui me apresentar, eu contei a minha história num formato em que eu elevei o meu nível de autoridade, eu consegui criar essa conexão e ela estava pedindo para ser minha aluna antes de saber de todo o resto. Então, quando você consegue isso, você vende sem ter que ser um vendedor. Você consegue atrair os seus alunos novos sem você ter que ser muito chato, sem ter que ficar insistindo. Eles vão vir atrás de você. Uma terceira maneira, um terceiro posicionamento de como vender sem se tornar um vendedor chato, sem ser insistente, ficar ali no pé, é justamente um gatilho mental chamado de familiaridade. O que é o gatilho mental da familiaridade? Você hoje, provavelmente, não sei se você é time Coca-Cola ou não, mas quem toma Coca-Cola nem pensa em Coca-Cola. Ele só pede a Coca-Cola, porque você vê Coca-Cola escrito em todo lugar. Quanto mais você vê alguém, quanto mais você ouve a voz de alguém, quanto você mais vê a logomarca, se acostuma, quando você entra nessa familiaridade, fica algo próximo, parece que você é amigo, parece que você está junto ali, a venda ela é muito mais natural. Então talvez, se você tem a sua rede social, talvez vai ter alguém que te viu hoje, vai ver um outro vídeo amanhã, vai ver uns stories hoje, vai ver outros stories daqui um mês, daqui uma semana, ele vai vendo, ele vai ficando pronto, de repente ele vai te mandar um direct. Como é que são seus planos de aula? Como é que começa? De repente você só tem que entregar as aulas. Eu falo, é quase tirar pedido mesmo. A pessoa vem, você só retira o pedido e entrega as aulas. Você não tem que fazer a venda. Então essa familiaridade, essa consistência em aparecer para aquela pessoa vai te ajudar. Mandando algum tipo de conteúdo. Pode ser um grupo no WhatsApp de possíveis alunos interessados, pode ser por Instagram, pode ser de diversas outras formas, ok? A Teacher Gisele está perguntando se eu ainda dou aulas hoje. Hoje eu dou um número de aulas bem reduzidos. Hoje eu não dou mais que 10 horas de aulas por semana. Hoje tem daqui a nossa escola, a gente tem hoje mais de 30 professores parceiros e eu estou num outro momento. Eu aplico as mesmas técnicas até hoje de atração de alunos, mas não sou eu que entrego essas aulas, todas essas aulas. Eu tenho meus professores parceiros aqui e eu ainda continuo dando algumas aulas, eu tenho aí 2 ou 3 alunos sempre para poder manter a parte de teacher que eu tenho aqui dentro, né? Não quero abandonar esse meu lado teacher. Então, para eu continuar em contato com o mercado e tudo mais, eu ainda dou algumas poucas aulas, tá certo? E dentro das turmas, eu entro nas turmas também. Eu não tenho nenhuma turma minha, mas como coordenador pedagógico da escola, eu sempre entro nas turmas e acompanho elas. Eu faço aulões mensais com os alunos para poder animar eles e tudo mais. Então, eu ainda tenho contato com sala de aula, mas hoje eu não vivo só de aula, porque hoje eu já passei para o próximo nível. Até 3 anos atrás eu vivia praticamente só de aulas de inglês, tá certo? Teacher Gisele. E eu fiz isso, eu cheguei, né, nesse patamar de ganhar mais de 10 mil reais dando menos de 30 horas semanais, no conforto da casa. Eu saí de casa, hoje eu tenho um prédio, eu tenho que vir trabalhar fisicamente de novo. No meio da pandemia eu fiz esse movimento ao contrário, eu fiquei de 2017 até 2021 praticamente trabalhando de casa. Viajei, conheci o mundo, conheci as praias do Nordeste, fui para o Sul, fui para fora, para Disney, fui para a Argentina 2 vezes, fui para a Europa umas 3 vezes.
conheci o mundo como professor de inglês. E hoje eu decidi expandir todo esse negócio, não ficar trabalhando sozinho. Eu e o Pedro, a gente juntou, viu que funcionava. A escola nasceu naturalmente por causa do processo que a gente aplica aqui do Viver de Inglês, que a gente aplica internamente. E hoje agora a gente ajuda outros professores que querem traçar esse mesmo caminho. É bem mais simples do que parece. Qualquer bom professor, se você é bom dentro de sala de aula, didaticamente, seu aluno gosta da sua aula, aprendendo um pouquinho de marketing e vendas, você vai ter seus próprios alunos, não precisa ficar dependendo de escola, ou então não fica dependendo daquela incerteza se vai ter aluno mês que vem ou não, porque os alunos ficam cancelando. Então, quando o professor aprende isso, é libertador. Eu aprendi, me libertei, vivi, aproveitei, viajei, e hoje, agora, a gente tomou uma decisão de expandir como escola aqui. Porém, os princípios são os mesmos. A gente ainda tem que fazer as vendas sem ser um vendedor chato. E é muito mais fácil para mim e para o Pedro. Quando a gente faz a venda, não precisa ser um vendedor chato, porque as pessoas nos conhecem mais como professores. A gente tem hoje um time comercial que é aquele vendedor chato que ensina o saco do aluno e tudo mais. Mas não precisa ser assim. Como professor particular, até 2021, 2022, eu não ficava indo atrás, não era chato com ninguém. Porque eu resolvia os problemas dos meus alunos. Eles me percebiam como alguém que resolvia problemas. Eles percebiam que o meu objetivo era ajudar eles, independente de diploma. Na minha história, eu conseguia me conectar com eles muito bem, e muitos deles já estavam vendo algum movimento online, já me conhecia mais ou menos. Quando chegou, a barreira da venda estava muito menor. Então, é assim que a gente faz para vender sem ser um vendedor chato. Uma quarta maneira que a gente faz também para vender sem ser um vendedor chato, sem ficar ali insistindo, sem ficar ali no pé do aluno e tudo mais, tentando forçar ele a fazer, é quando a gente consegue mostrar para o aluno um conteúdo de valor na nossa aula demonstrativa. Então, tudo isso que eu estou falando, eu demonstro na minha aula demonstrativa para o meu aluno. A minha autoridade, como eu resolvo problemas, depoimentos dos meus alunos, eu faço tudo na aula demonstrativa. E o conteúdo que normalmente eu mostro para eles também atrai, e eu faço venda sem ter que ser um vendedor chato. Porque eu demonstro normalmente como que esse aluno provavelmente tentou estudar inglês até hoje. Eu mostro do jeito errado, porque eu já passei por outras escolas como aluno, eu já passei por algumas escolas como professor só para conhecer, nunca dei aula, mas eu entendi os métodos. Então eu falo, você já tentou fazer isso? Já. Você já fez isso? Já. Você fez isso? E deu certo? Não. Quando eu estou aqui conectado com um aluno, e ele concorda comigo em tudo, eu falo, agora olha o jeito que eu aprendi inglês, olha o jeito que hoje eu faço meus alunos aprenderem inglês. Não faz muito mais sentido? Eu tenho uma explicação lógica, e aí eu vou fazendo a aula demonstrativa, eu vou demonstrando, fazendo os exercícios do meu material, mostrando, vamos fazer esse exercício só para você ver. Eu faço o exercício, e aí, não foi melhor? Não fez mais sentido assim, essa explicação? Um exemplo bem simples, tá bom, teacher? Eu chego e falo para eles, você já teve alguma escola de inglês que você foi no primeiro livro e aprendeu vocabulário de café da manhã, manteiga, presunto, suco, depois você aprendeu lugares da cidade, depois aprendeu partes do corpo humano, depois você foi lá e aprendeu os animais, passou 6 meses, você sabia todas essas palavrinhas, mas na hora da reunião você não conseguia resolver nada na reunião? Por quê? Você aprendeu um conteúdo que não era importante para você ali no momento. Meu conteúdo é diferente, olha aqui. E aí eu passo uma parte do meu material que é um conteúdo relevante. É no livro 1, mas é relevante para o dia a dia dele. Falo, não faz muito mais sentido fazer isso do que aquilo? Um outro exemplo. Olha agora essa gramática aqui. Many much. Você lembra de aprender many much? Aí o aluno fala, eu lembro um pouco, eu lembro que é contável, incontável. Eu falo, pois é, estudou direitinho, tá sabendo, né? Então é óbvio, né? O que é many? Contável, e much, incontável. Então, o dinheiro, então, é many ou much? Dinheiro, ele é contável, então é many. Aí eu falo, tá vendo? Esse é o problema das escolas. Eles te ensinam um outro princípio antes de ensinar o que eles querem. Então, você tem que decorar o que é contável e incontável para decorar o que significa many much. E você ainda vai lá e aprende errado. Porque many, ele é contável, mas eu não ensino assim. Eu ensino como many é muitos, much é muito. Bem direto, a tradução é bem simples. Many, muitos, much, muito. Simples assim, e a gente vai para os exercícios de forma oral. E aí eu faço o exercício de many, much. Eu falei, não ficou mais fácil aprender assim do que contável e incontável? O aluno, louco, muito mais. Eu nunca entendi esse negócio, me confundia todo. Eu faço a mesma coisa às vezes com present perfect. Eu tenho uma maneira de explicar present perfect de uma maneira muito mais simples do que aquele
linha temporal, né? Algo que aconteceu lá atrás que tem feito até hoje. Eu não explico dessa forma. Então, quando eu mostro o jeito errado de estudar inglês e o jeito certo de estudar inglês, quando o aluno está ali na minha frente, ele fala, caraca, é você que eu quero. Se ele já teve uma percepção de autoridade minha, se ele já teve uma sensação que eu sou um resolvedor de problema, se ele já se conectou com a minha história e ele ainda vê que o jeito que ele estudou é errado, o jeito que eu ensino é o jeito certo, é muito mais simples, ele acredita mais no jeito que eu ensino, na hora de vender é quase de novo, é retirar pedido, eu não preciso forçar a venda. Então, a gente tem que ser mais estratégico. Às vezes, né, o que um teacher está acostumado a fazer? Uma aula demonstrativa genérica. Uma aula demonstrativa genérica pode dar resultado? Pode, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes o aluno faz, legal, deixa eu ver. É o mesmo material que o outro teacher está usando, não tem nada muito de diferente, a explicação foi meio parecida. Então, se você não traz nada de novo, realmente, você tem que ficar ali no pé, enchendo o saco, de repente cedendo o preço, porque é mais do mesmo. Agora, quando você é visto como um teacher que tem algum tipo de diferencial, e pode ser, tem vários tipos de diferenciais possíveis, seja o seu método, né, o seu material, pode ser a sua experiência de conexão, pode ser o seu nicho de atuação. Não, eu sou um teacher especialista em ensinar inglês para cristãos, inglês para o agro, inglês para pessoal que trabalha na área da música. Se você tiver um nicho, é até mais fácil. Você não ficou estudando a XYZ nas escolas por aí? Comigo, todo o meu conteúdo é voltado para o cenário musical. Você vai aprender muito mais rápido comigo com o conteúdo que você usa no dia a dia do seu trabalho. Então, o nicho, ser nichado, também ajuda na hora de mostrar o jeito errado, o jeito certo de estudar inglês. Então, você tem que ter um conteúdo estratégico na sua aula demonstrativa, e não é só, olha aqui como minha aula funciona. Não, olha como as aulas por aí funcionam, esquece isso, olha como que é o certo. É isso que eu estou te propondo. Ele tem que ter essa dualidade, o jeito errado e o jeito certo. Se você oferece isso, se o aluno percebe que ele tem estudado, talvez não da maneira errada, mas talvez não da maneira mais eficiente, a chance dele fechar com você aumenta muito mais. E assim, teacher, você vai vendendo sem vender, vendendo sem ser um vendedor, sem se tornar chato. Que é esse o nosso objetivo aqui, é ajudar um professor que é bom, que tem conteúdo, que se garante dentro de sala de aula a vender. Eu não quero que você se torne um exímio vendedor. Lógico, tem que aprender um detalhe ou outro. Quanto melhor vendedor você for, mais alunos você vai ter? Sim. Mas o que eu estou tentando dizer aqui também é, você não precisa ser um ótimo vendedor para ter bastante alunos. Eu não era um excelente vendedor lá em 2018, 2019, quando comecei a ganhar muito aluno. Mas eu fazia direitinho esse passo a passo. Aumentava a mentalidade, me conectava com a pessoa, mostrava o jeito errado e o jeito certo de estudar inglês. Quando chegava para falar do meu preço, era muito fácil simplesmente retirar o pedido. Lógico, se a pessoa não tem dinheiro, se é fora da realidade dela, eu também tinha outras estratégias para poder trazer essa pessoa para dentro, mesmo sem ela pagar o meu preço completo, porque eu tinha outras opções de produtos que eu conseguia ainda atender essa pessoa. Então, quando você tem esse planejamento, quando você tem essa visão, teacher, tudo fica mais tranquilo, tudo fica melhor, tudo acontece de maneira mais simples e o resultado vem, o resultado aparece. Tudo é estratégia, não acontece por acaso. Você não vai se conectar com o aluno por acaso, sem querer. Você não vai demonstrar autoridade por acaso, sem querer. Você não vai mostrar o jeito errado, o jeito certo, sem querer. É método, é estratégia, é preparação, planejamento. Quando você se organiza e prepara, existe um método passo a passo para montar uma aula demonstrativa decente. É o que nós chamamos aqui de Golden Offer. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar na semana do Teacher 10 em 30, que vai acontecer agora, dias 11, 13 e 14 de agosto. Semana que vem. Link na bio para poder se inscrever e participar. Lá eu vou me aprofundar um pouco mais a respeito da Golden Offer. Como que você vai montar uma estrutura de aula demonstrativa, onde você monta uma oferta praticamente irrecusável para o aluno. Muito difícil dele dizer não, não quero. Você tira o sim ali na hora. Você não deixa o aluno, vou pensar depois. E é assim que a gente vai fazer na semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder. E lembre, sexta-feira tem uma outra live de aquecimento. Valeu, pessoal, um bom dia, um bom trabalho para vocês. Valeu, Teacher Gisele. Bye bye, have a great day.